O Eduardo, então, ele é laureado em biomedicina, mestre e doutor em biologia celular e molecular pela Federal do Rio Grande do Sul, realizou um pós-doc no PPG de Ciências, Gastroenterologia e Hepatologia da Faculdade de Medicina, juntamente com o Hospital de Clínicas, né, Eduardo? Isso. E atua, então, como professor. Você está no mestrado também, né, no PPG de Ciências, Gastroenterologia, no curso de especialização da anatomia humana, clínica e funcional. E, então, é pesquisador também do Hospital de Clínicas, além de ser professor da Federal do Rio Grande do Sul. Eduardo, é um prazer de tê-lo aqui com a gente. Né? A gente já se conhece de um bom tempo. Fazia um tempo que a gente não se falava até. Né? E te agradeço por ter aceito o convite. Eu sou fã do teu trabalho, sou fã de ti. Você não joga tanto quanto você acha, mas tirando isso, né, é um excelente pesquisador, um excelente profissional. Então, muito obrigado pelo convite e fica à vontade, se quiser cumprimentar os demais e quando você quiser iniciar. Lembrando que a gente está gravando, então, esse webinário, ele vai ficar disponível no YouTube, depois eu até posso te passar o link também. E daqui a pouquinho eu coloco para o pessoal, então, as fichas de inscrição e, ao final, a ficha de avaliação. Eduardo, muito obrigado e um prazer. Leria, muito obrigado pelo convite. Vou cumprimentar, de maneira geral, todos os colegas que estão aqui nesse webinário. É um prazer muito grande conhecê-los e ter a oportunidade de trocarmos ideias, né? Eu acho que funciona muito bem quando a gente tem alguém que apresenta um pouco do que faz no seu laboratório, mas a parte final, né, de troca de ideias, de perguntas, eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, muito obrigado pelo convite, Leria, e um prazer enorme, gente, conversar com vocês. E eu vou mostrar um pouco do que a gente tem feito, então, no Laboratório de Biologia Celular e Molecular do Câncer, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu sou professor da URGS, mas o meu laboratório, ele faz todas as suas atividades no Centro de Pesquisas Experimental do Hospital de Clínicas. E vou mostrar brevemente no começo da minha fala aqui as linhas de pesquisa que a gente tem desenvolvido. O meu grupo, ele tem pouco menos de 2 anos, então a gente formou os 2 primeiros mestres em 2017 e 2018, mas eu orientei esses 2 mestres enquanto eu era pós-doc ainda, porque era uma possibilidade que o meu PPG ele me permitia de orientar alunos estando já no pós-doc. Então, para mim, foi uma experiência incrível. E aí, em 2018, propriamente, eu comecei o grupo de pesquisas e que estou muito feliz, estava até agora na reunião do grupo antes daqui, e os alunos se virando da forma que dá nesse trabalho à distância, então todos nós estamos passando por um período de adaptação, né, e é muito legal ver a gurizada engajada e pegando junto e carregando a ciência da forma como a gente pode, né, então a ideia é essa e só preciso que tu me confirme aí, Léo, se está tudo certo, se está enxergando a tela. Tudo certo. Tá, então assim, ainda na iniciação científica, eu comecei a trabalhar com pesquisa de bancada, pesquisa in vitro, né, em células, e com modelos animais com câncer. E na metade do meu doutorado, a gente tinha que montar, organizar um projeto de pesquisa original e apresentar o que era, naquela época, o projeto de qualificação do nosso PPG, que não era apresentação de dados, era uma apresentação, na verdade, de um projeto original pensado do zero e diferente daquilo que a gente estava realizando no doutorado. E na época, isso era 2011, eu e meu orientador, o professor Guido Lenz, do Departamento de Biofísica, a gente foi para o Congresso Brasileiro de Biologia Celular e na volta, no avião, no voo, eu nunca me esqueço disso, a gente começou a conversar sobre o título que eu trouxe aqui para vocês, que é de que forma a gente poderia ir até a clínica, né, até o manejo dos pacientes com câncer, no caso específico, trabalhando com câncer de cérebro, com glioblastoma, e de que forma a gente poderia ir da clínica para a bancada, quer dizer, trazer alguns conceitos do tratamento clínico dos pacientes para a bancada, considerando desenho experimental, dose, combinações de tratamentos, tempos de tratamentos. E aí, desde lá, então, um dos grandes esforços que nós temos feito é
tentar mostrar a importância do racional experimental na translacionalidade da pesquisa pré-clínica do câncer. Então, é tentar buscar, lá na clínica, sabendo de todas as limitações dessa translacionalidade, variáveis importantes para a gente aplicar dentro da pesquisa pré-clínica, seja com células ou com animais, tá? Eu queria já começar com esse slide, que é um slide que traz as linhas de pesquisa lá do laboratório. Então, nós temos uma linha que trata de modelos in silico, então buscando marcadores tanto de prognóstico quanto de resposta à terapia. A segunda linha, que é a que eu vou falar propriamente hoje, é a pesquisa in vitro e in vivo, então os modelos pré-clínicos que a gente tem. E aqui o nosso interesse maior é tentar entender a conversa que existe entre mecanismos celulares na resposta à terapia. Então, o foco do nosso grupo é a conversa entre autofagia, apoptose e envelhecimento celular. Então, vou trazer esses conceitos daqui a pouquinho. E estudos clínicos com amostras de pacientes. E aqui o foco ele é específico do papel da autofagia na progressão tumoral. Agora a gente tem alguns estudos que estão começando que buscam ligar modelos animais com o que a gente vê nos pacientes. Mas esses estudos, eles começaram no final do ano passado, então esses eu ainda não vou trazer resultados para vocês. Então, o nosso foco vai ser nessa linha do meio, in vitro e in vivo. E peço, por favor, se alguém tiver qualquer dúvida no meio da fala, pode me interromper, eu acho que essa é a ideia, tá? Fiquem muito à vontade. E para a gente começar da mesma página, eu trouxe um modelinho aqui de carcinogênese com alguns conceitos que vão ser importantes para o que eu vou mostrar um pouco mais adiante, tá? Então, já peço desculpas pela simplificação, e porque, obviamente, isso já é conhecido por muitos de vocês, mas a gente precisa reforçar alguns conceitos nesse momento da conversa. Então, aqui eu estou mostrando um modelo de um tecido muito simplificado, obviamente, um tecido epitelial aqui em cima, um tecido conjuntivo aqui embaixo, e o que vocês estão vendo é, nesse primeiro ponto, uma alteração molecular acontecendo em uma dessas células do tecido epitelial, tá? Percebam que essa alteração ela não vai causar um impacto estrutural ou impacto no comportamento dessas células, mas uma segunda alteração que significa, que é representada pela bolinha azul, aí sim vai começar a causar uma alteração no comportamento celular. Essa alteração promove um aumento do fitness, da capacidade proliferativa da célula, e uma terceira alteração em uma dessas células promove agora uma perturbação de comportamento ainda maior. Percebam que agora eu já posso ter alguma manifestação de alteração estrutural do tecido já representativo. Segue essa proliferação, esse aumento do número de células, e uma quarta alteração em uma dessas células vai promover uma mudança de comportamento dessas células. Então, agora vocês estão vendo que a morfologia da célula que tem as 4 mutações, ela já se alterou, e essa célula pode ganhar a característica, ou a capacidade de conseguir agora invadir o tecido que era vizinho, aquele tecido original dessa alteração. Então, essa célulazinha aqui marca o início da invasão do tecido vizinho, o que propriamente vai caracterizar, então, um câncer em um estágio já de progressão avançada. Finalmente, a gente tem segue a manifestação da proliferação celular, da invasão celular, e aí a gente chega lá no final da história num modelo, obviamente, que muito simplificado, mas que traz alguns conceitos importantes. O primeiro ponto que eu quero que vocês percebam é que essa massa celular que se formou, ela não é formada só por um tipo celular único, né? A gente tem subclones aqui nessa população, representado pelas mutações, na verdade, pelas alterações, né, marcadas pelas bolinhas. Segundo ponto importante é a gente perceber que aquela massa que invadiu o tecido vizinho não é formada somente por células tumorais. Eu passo a ter agora células de sistema de defesa, eu passo a ter fibroblastos, passo a ter adipócitos, passo a ter uma série de células não tumorais nesse microambiente tumoral. E, finalmente, talvez vocês não tenham percebido, mas dentro dessa massa tumoral surgiram novas alterações, marcadas pela bolinha verde, pela bolinha cor-de-rosa, e essas novas alterações, elas vão adicionar, então, novas variáveis, novas populações celulares, e esse processo, ele acontece o tempo inteiro em todos os microambientes possíveis dentro de um câncer. Essas alterações podem ser alterações genéticas ou epigenéticas, elas vão contar a história desse câncer, desse modelinho simplificado que eu trouxe aqui.
e vão ser bem importantes, então, dentro da nossa conversa, alguns conceitos. Então, eu quero, já nesse ponto, trazer um take-home message, que normalmente vem lá no final, mas eu preciso trazer ele agora para a gente começar a conversar sobre a parte experimental, de fato. Então, primeira mensagem para a gente conduzir ao longo do seminário é que o câncer é uma doença celular. Tá? Então, o câncer é uma doença que começa com uma célula, que vai sofrer uma série de alterações, e essa célula vai adquirindo essas capacidades, né? Segunda informação importante é perceber como as células elas vão acumulando alterações moleculares. Então, na mesma célula, a gente vai encontrar uma combinação possível de alterações. Terceiro ponto importante, o câncer é um processo evolutivo, né? E como tal, ele tem uma série de ramificações, e essa história que eu trouxe aqui, ela é extremamente simplificada, mas o importante é a gente perceber que eu vou ter a criação com esse processo evolutivo de subpopulações celulares, algumas mais adaptadas, outras menos adaptadas, e normalmente o que eu conheço dessa história é só a última página, que é o momento em que eu vou ter o diagnóstico de um paciente. Então, nós também trabalhamos com uma tentativa de entender esse processo evolutivo dentro do câncer. Quarto ponto, nenhum câncer é molecularmente igual ao outro, né? Então, se vocês olharem aqui, as bolinhas, elas têm cores diferentes, algumas são semelhantes, outras diferentes. Então, cada câncer tem sua particularidade, né, de história de alterações. E, finalmente, o câncer é um microambiente multicelular. A gente sabe hoje em dia que em uma biópsia tumoral eu vou ter aproximadamente 50% de células tumorais e os outros 50% de células não vão ser células tumorais, né? São células endoteliais de vasos sanguíneos, células de defesa, linfócitos, adipócitos e outras células do estroma tecidual. Certo? Então, a partir desses 5 conceitos, a gente começa a pensar, então, em terapia. E qual é o grande objetivo de terapia, no fim das contas, né? O mundo ideal, uma terapia ideal, é a eliminação de todas as células, de 100% das células daquela massa multicelular que se formou ao longo desse processo. Então, esse é o nosso objetivo, é algo que a gente espera e almeja para qualquer terapia antitumoral. E essa quimioterapia, quando a gente fala em histórico de quimioterapia, né, esse artigo aqui ele é muito legal para trazer essa ideia, a gente, via de regra, está falando de quimioterapia clássica, tá? Na nossa conversa de hoje, eu não vou trazer aqui dados de novos fármacos ou de imunomoduladores. A gente está começando a trabalhar com isso, mas só lá no final da conversa eu vou trazer essas novas abordagens terapêuticas, tá? Que sejam anticorpos ou inibidores específicos de alvos nas células tumorais. Via de regra, o que a gente vai falar é de quimioterapia clássica, que é basicamente a quimioterapia que vai afetar o material genético da célula, então aqueles agentes genotóxicos, ou compostos que podem afetar a divisão celular, por exemplo, os microtúbulos, que são os agentes de microtúbulos que interferem no processo de divisão, tá? E aqui a gente precisa lembrar de 2 conceitos bem importantes, né? O primeiro deles é que eu vou ter uma citotoxicidade aumentada em células mais proliferativas, mas não uma citotoxicidade exclusiva para essas células. Eu vou ter efeitos colaterais em outras células do organismo. E com isso, né, gente, eu tenho um problema, entre aspas, que é a limitação da dose que eu posso usar. E aí isso vai me causar uma consequência dentro dessa abordagem terapêutica, que é, por exemplo, a resistência tumoral. Então, vocês estão vendo aqui, nesses 2 quadrinhos, QT1 e QT2, né, que é quimioterápico 1 e quimioterápico 2, duas possíveis consequências da quimioterapia clássica. A primeira delas, vocês estão vendo aqui como eu tenho alteração de células normais. Então, essas células eram células normais que o quimioterápico acabou afetando ou modificando a função. E, ao mesmo tempo, vocês estão vendo como grande parte do tumor foi eliminado, mas eu tenho aqui uma subpopulação resistente. E aqui, nesse segundo caso, eu tenho esse outro clone a mais aqui resistente também, tá? Então, esses 2 problemas que eu estou falando são a resistência de alguns subclones tumorais e os efeitos colaterais causados pela quimioterapia. Quando a gente pensa em resistência, é bem importante reforçar aqui o conceito de que quimioterápico clássico, gente, funciona muito bem. Quimioterápico clássico é muito citotóxico. Ele, via de regra, ele é muito capaz de reduzir o tamanho tumoral.
O problema é que não adianta reduzir 99,9% do tumor se aquele clone resistente tiver capacidade de repovoar ou de recriar a massa tumoral heterogênea. Então, a resistência tumoral, ela é, dentro da quimioterapia clássica, e agora também nas terapias avançadas, um grande desafio, né? O câncer, ele tem essa particularidade, já que ele começa de uma célula, se eu tiver uma célula sobrevivente, eu posso ter resistência tumoral. Muito bem, dito isso, esses conceitos todos que eu trouxe até aqui foram os conceitos que começaram a embasar as linhas de pesquisa do laboratório. Então, a gente vai lá na clínica buscar informações sobre os tratamentos, como é que os pacientes são tratados, por quanto tempo, quais as doses, qual é a dose atingida no soro, qual é a combinação, se eu boto um fármaco antes, outro depois, se eu tenho diferença ou não. E aí a gente leva alguns desses conceitos lá para a pesquisa pré-clínica para testar alternativas e tentar superar principalmente esse problema da resistência tumoral. Nesse contexto, o primeiro ponto importante de destacar aqui é que diferentes tipos de câncer vão ser tratados, obviamente, com diferentes combinações de quimioterápicos, tá? Então, eu tenho, muitas vezes, o câncer do mesmo tecido de origem ou do mesmo órgão de origem, dependendo do subtipo histológico, eu vou escolher um fármaco diferente, dependendo do paciente, da condição do paciente, eu vou usar dose diferente e vou usar regimes diferentes, né? E quando eu falo em regime, a gente entra no ponto talvez mais importante da conversa, que é considerar que quimioterapia envolve um momento de exposição do paciente, que é o tratamento, e depois um momento de recuperação, né, para recuperação dos tecidos normais desse paciente. Então, esse conceito de exposição do paciente, depois seguido de uma recuperação, e aí um reinício, né, um retratamento, é algo que a gente começou a trabalhar com mais intensidade nesses últimos meses, e nesses últimos anos, na verdade, é o que eu vou trazer de principal nesse momento da conversa. E aqui eu trago os dois modelos que a gente tem usado, testado mais no laboratório, tá? O primeiro deles é o adenocarcinoma coloretal, e o outro é o glioblastoma. Então, um câncer de intestino e o outro câncer de cérebro. Um dos tratamentos de escolha, não é o tratamento, não é o único tratamento, mas um dos tratamentos de escolha do adenocarcinoma coloretal envolve a combinação de 5-fluoruracila e oxaliplatina, tá? São os dois quimioterápicos utilizados. Tem irinotecano adicionado aqui, tem alguns fármacos de terapia avançada que também já são usados junto, mas aqui a nossa ideia é testar quimioterápico clássico, tá? Aqueles quimioterápicos que são usados há mais tempo, historicamente, em um número maior de pessoas. E qual é um dos desenhos experimentais utilizados na clínica? O paciente é tratado por 2 dias, depois ele passa 15 dias em recuperação para que os tecidos saudáveis, a medula, os epitélios, possam se recuperar. No glioblastoma, esse desenho é um pouco diferente, então a temozolomida, o paciente é tratado por 5 dias e depois ele passa 23 dias em recuperação. Então, esse ciclo de 5 dias, 23, e aqui em cima é o ciclo de 2 dias, mais fechando 2 semanas de recuperação, tá? Então, bem importante esse primeiro conceito, né? O paciente é tratado e ele vai ter um tempo de recuperação. Qual é o grande ponto aqui? Que a recuperação que é dada ao paciente acaba também sendo dada às células tumorais que sobreviveram ao tratamento. E a nossa pergunta passou a ser a seguinte: ok, o que acontece com as células tumorais nesse momento aqui em que o paciente está na casa dele se recuperando? Depois que o tratamento foi retirado, ou depois que o paciente deixou de tomar a terapia, como é que as células tumorais se comportam, tá? E até esse momento o que a gente mais focava era entender o que acontecia nesse momento da presença da droga. Então, isso deu uma mudança de racional experimental e uma mudança de foco dentro da nossa pesquisa, tá? Então, como é que as células tumorais se comportam após o tratamento? E a ideia aqui é tentar exatamente aproximar a ciência básica da clínica, e esse insight ele veio lá no Congresso Internacional de Biologia Celular, que foi no Rio em 2010, 2011. Porque o que a gente começou a perceber também na literatura, já uma sinalização, de que, e esse paper vejo que é 2009, ó, de que quando se busca associar sensibilidade in vitro e sensibilidade in vivo, modelos animais, quando eu estou falando de experimentos agudos de 48 ou 72 horas, percebam como eu não tenho correlação entre in vitro e in vivo.
Agora, quando eu alongo o experimento com as células para 12 dias, aí eu passo a ver uma correlação entre o que acontece na célula e o que acontece no modelo animal. Quer dizer, realmente, experimentos crônicos, nós já tínhamos algumas evidências de que eles poderiam sinalizar um pouco melhor o que acontece no modelo animal, por exemplo. Então, nos aproximando da próxima etapa, né, do próximo nível de evidência, tá? Para evitar isso aqui, evitar o desencontro entre pesquisa clínica e pesquisa básica. E aí eu vou trazer agora alguns resultados do início dessa nossa história, tá? Então, esse resultado aqui é um resultado de viabilidade celular após 48 horas de tratamento de células de glioblastoma com a temozolomida. Então, quando vocês olham para esse resultado, vocês veem que a dose de temozolomida de 100 micromolar é uma dose que tem um efeito muito pequeno em 48 horas, tá? Eu preciso de uma dose, gente, de 1000 micromolar, 1 milimolar, para ter um efeito significativo. Só que essa dose é absolutamente inatingível no soro dos pacientes, tá? Nem de perto se chega nisso. O que se chega no soro é entre 50 e 75 micromolar. Então, é uma dose que, como muitos de vocês devem saber, né? Nas células, muita coisa funciona. Quando a gente dá um passo além no modelo animal, já grande parte dos compostos já não funciona. E o ponto interessante aqui é que nos pacientes a temozolomida foi o único quimioterápico capaz de aumentar a sobrevida. Mas quando a gente olha para esse resultado aqui, sabendo de toda a distância que tem do modelo in vitro para o paciente, ainda assim não existia efeito nenhum para uma dose teoricamente translacional. Mas aí vejam que interessante, o que a gente fez? A gente tratou as células com temozolomida 100 micromolar por 3 horas, só para dar um estímulo citotóxico nas células. E depois deixou as células crescendo por 7 dias. E aí sim, vejam o que a gente percebeu. Que o controle está crescendo aqui em cima, ao longo do tempo, e percebam como as células tratadas com temozolomida, a partir do 3º dia da retirada da droga, lembrem disso, então é 3 dias depois que a droga foi retirada, eu começo a ter um efeito de parada na proliferação celular. Então, legal. Parece que um tratamento agudo é suficiente para disparar uma resposta crônica. Então, às vezes, um paciente que é tratado por 5, 6 dias seguidos, talvez tratar ele por 2 dias vai dar o mesmo efeito, mas com efeitos colaterais muito menores, tá? Então, nesse momento, uma hipótese que 2013 e 2015. Então, ainda quando eu estava começando o pós-doutorado. Nesse meio tempo, esse modelo de tratamento agudo e efeito crônico começou a ser testado por outros colaboradores também. Então, esse aqui é um trabalho do Andrew, por exemplo, lá do laboratório do professor Guido, com linhagens de glioblastoma também. E aí, o que ele fez foi tratar as células por 5 dias, como os pacientes são tratados. E aqui no tempo zero, ó, é quando a droga é retirada das células. Cada cor aqui é uma linhagem diferente, vocês estão vendo os controles aqui em cima crescendo muito bem ao longo do tempo, mas percebam que nas 2 linhagens mostradas aqui, até o dia 12, ó, a gente observa que as células elas não estão proliferando. E aí percebam que são 12 dias, gente, é quase 2 semanas depois da retirada da droga. Até esse momento, o que a gente vê é a apoptose acontecendo, o envelhecimento celular acontecendo. Mas a partir do dia 12, ó, o retorno do crescimento das células. Lembrando, dia 28 aqui, ó, é o período em que o paciente seria retratado com a temozolomida novamente, com o mesmo quimioterápico. Percebam que nesse momento as células tumorais já estão crescendo, inclusive em proporção maior do que os controles, tá? Então, isso tudo para quem tiver interesse, tá, Léo e o demais que estão acompanhando, quem tiver interesse nesse tipo de experimento, esse trabalho aqui do Andrew descreve toda a parte técnica, tá? Como realizar esse tipo de experimento, que eu acho que é super importante porque são experimentos simples, gente. Dá para tratar a célula e são processos de replaqueamento e contagem. Tem uma estratégia, obviamente, para isso, mas se alguém tiver vontade de realizar esses experimentos, dá uma olhada nesse paper aqui, que é um paper que traz os detalhes técnicos sobre isso, tá? Bom, e seguindo a ideia de aplicar esse conceito a outras terapias, a gente começou a testar alguns fármacos que já estavam em fase clínica, fase 1, fase 2, voltar lá com eles para o laboratório e testar o impacto desses desenhos experimentais. Esse trabalho é da Tânia Mielke, que é uma colaboradora da PUC, da professora Maria Marta Campos, que enfim, é uma colaboradora já de algum tempo. E vejam que interessante, esses tratamentos aqui são chalconas,
derivadas de um inibidor de uma quinase já usado na clínica. E esse primeiro resultado que eu trago para vocês aqui, então o controle está em vermelhinho, é uma porcentagem de células apoptóticas, tá? Marcadas para anexina. Percebam que depois de 48 horas do tratamento, então enquanto a droga está presente, eu tenho uma certa indução de apoptose em algumas, para um dos compostos, os outros 2 compostos eles não têm efeito em indução de apoptose em 48 horas, então esse aqui é o resultado agudo, né? O resultado da presença da droga. O que nós fizemos? Retiramos a droga e deixamos as células crescerem em meio livre de droga, meio completo, sem a droga. O que a gente vê? Primeiro, deixar claro aqui que nessas curvas de crescimento a gente tem alguns quimioterápicos também utilizados nos pacientes, então o Taxol, que é um deles, por exemplo, tem outros compostos experimentais e temos algumas combinações dessas chalconas experimentais aqui, o N9, o 17 e o 23. Controle é a linha vermelhinha, que está aqui em cima, então percebam como está crescendo ao longo dos dias. E é nesse grupo aqui, nesse perfil de resposta, que estão o N17 e o N23, que são esses 2 compostos aqui experimentais. Então, o que aconteceu? Eu tenho um pouquinho de apoptose, uma quantidade pequena de morte celular, e depois que eu retiro a droga, vejam como os tratamentos eles estão crescendo e as células não respondem ao tratamento. Por outro lado, vejam que interessante esse outro perfil de resposta de outros tratamentos. E é nesse perfil de tratamento em que as células não voltam a crescer, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que se encontra a N9, que é a chalcona número 9. É nesse mesmo perfil, pessoal, que está o cotratamento com 3 quimioterápicos, que é a 5-fluoracila, cisplatina e docetaxel, que é uma bomba para os pacientes, tá? Esse coquetel de 3 quimioterápicos clássicos tem uma série de efeitos colaterais. E é interessante que nós conseguimos um mesmo efeito de 16 a 18 dias de estabilização da população tumoral com uma das chalconas, que já foi mostrada que não tem efeito colateral e que, aparentemente, pelo que a gente mostrou nesse modelo, tem um efeito bem promissor. Eu quero deixar de novo muito claro aqui, tá? Que a gente tem noção que isso é um modelo experimental in vitro, tá? Eu não estou de forma alguma querendo dizer que com isso está tudo certo e vamos testar, então, em pessoas essa droga. Não, absolutamente. Isso passa agora por um modelo animal que está sendo desenvolvido e o que eu quero mostrar com isso é que a gente consegue, talvez, um filtro de moléculas e de combinações muito mais possível de funcionar do que eu ter que testar 50 combinações diferentes. Então, agora eu consigo imaginar qual das drogas deve funcionar melhor, como é que eu posso combinar essas drogas com quimioterápicos que já existem, por exemplo, para diminuir a dose desses quimioterápicos e diminuir efeitos colaterais, eventualmente. Esse último modelo aqui que eu trago é da Andrea Baldasso Zanon, que foi minha primeira aluna de mestrado, usando um racional exatamente igual a esse anterior que eu falei para vocês, mas agora em câncer coloretal, então linhagens de adenocarcinoma coloretal, medindo o número de células depois de 48 horas do tratamento. Então percebam como eu tenho para 5-fluoracil, para o primeiro quimioterápico, uma redução da viabilidade interessante em 48 horas. Para o outro quimioterápico, que é a oxaliplatina, eu tenho uma redução menor, mas ainda assim significativa. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nesse último grupo, que é a combinação dos 2 quimioterápicos. Quando a gente olha para isso, a gente vê uma redução grande da viabilidade, enfim, lá de 100% para 18%. Mas quando a gente compara 5-FU-ioxa com a 5-FU sozinha em 48 horas, eu não consigo entender, só com esse dado, tá? Por que um paciente é tratado com a combinação e não só com o 5-FU sozinho? Já que o efeito é muito parecido, né? Então, não justificaria eu cotratar o paciente com as 2 drogas, ao invés de tratar só com a 5-FU. Mas aí vem, de novo, a história de longo prazo. Retiramos as drogas, deixamos as células crescendo, e aí vejam que interessante. A longo prazo, depois da retirada da droga, aqui a linhazinha verde é o tratamento com a oxaliplatina, a linha vermelha é o tratamento com 5-fluoracila, e agora sim, vejam a grande janela que se abriu de diferença de crescimento a longo prazo da combinação do 5-FU com a oxaliplatina. Então, a longo prazo, percebam que a partir do dia 3, 5-fluoracila já começa a crescer, que é a linha vermelha, mas a linha roxa permanece aqui embaixo. Então, aqui a gente observa a longo prazo como a combinação se justifica. A combinação, ela
justifica eu tratar o paciente com as duas drogas e não com uma só isolada, tá? Muito bem, dessa primeira parte era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, é basicamente uma mudança de racional experimental, tá? Tentando entender o que acontece com as células depois da retirada do tratamento com relação à proliferação dessas células. Agora a gente passa por uma segunda parte da conversa e ela começa, então, a gente começa a buscar de que forma as células respondem a retratamentos. Então, se eu pegar aquela célula que já foi tratada com um composto e eu expuser ela de novo aquele composto, o que acontece com ela? E, ao mesmo tempo, quais são os mecanismos celulares ativados nesse processo de resposta depois do tratamento, tá? Porque a gente já tinha trabalhado com apoptose, morte celular, mas tudo lá no período de tratamento. A gente queria saber o que acontecia depois. Então, esse primeiro ponto aqui importante de reforçar é que, normalmente, um paciente vai ser exposto a múltiplos ciclos de tratamento. Então, no caso do adenocarcinoma coloretal, por exemplo, o paciente vai ser exposto a 6 a 12 ciclos de tratamento. Para glioblastoma, de 6 a 12 também. Claro que vai depender, né, como é que está a saúde do paciente, as condições anteriores ao câncer, se ele tem alguma doença associada, se ele tem algum fator de risco, entra uma série de variáveis clínicas aqui, mas a via de regra, o que eu quero que vocês entendam é que o paciente vai ser tratado por mais de um ciclo de exposição ao quimioterápico. E o primeiro resultado que eu trago aqui é do trabalho do mestrado da Andrea também, e o que ela fez foi, ao final daquele primeiro ciclo de tratamento do adenocarcinoma coloretal, retratar essas mesmas células. E aí, de início, o que nós imaginávamos, e grande parte da literatura, é que uma vez que a célula tenha resistido ao primeiro ciclo de tratamento, como por exemplo aqui, né, para 5-FU e para oxaliplatina, uma vez que ela resistiu ao primeiro, em teoria, ela vai resistir ao segundo, porque, em teoria, a gente selecionou uma subpopulação celular. Mas não é o que a gente observa, tá? Então, para o segundo ciclo de tratamento, com 5-FU e OX, nas mesmas células, percebam como as células voltam a responder, e, na verdade, em intensidade ainda maior do que no primeiro ciclo. Então, as células continuam sensíveis ao segundo ciclo de tratamento, nesse caso específico, né, adenocarcinoma coloretal, com 5-fluoracila e oxaliplatina. Fizemos a mesma abordagem em glioblastoma, e o que a gente fez aqui, então, foi tratar as células de glioblastoma, desse tumor cerebral aqui, por 2 dias, seguido de 15 dias de crescimento das células, sem nenhuma droga. Eu ainda não vou abrir o nome dos tratamentos aqui, porque vocês já vão entender por quê, mas são 2 tratamentos diferentes, com 2 quimioterápicos diferentes, tá? Aqui o efeito em 2 dias, então efeito agudo. Percebam como para o tratamento 1 eu tenho uma redução da viabilidade celular, tratamento 2 uma redução menor na viabilidade. Isso vocês estão vendo o resultado desse ponto aqui, né? Depois dos 2 dias de tratamento. O que a gente fez? Recolocou as células para crescer em meio livre de droga. O que aconteceu para o tratamento número 1? A partir aqui de 7 dias, as células voltam a crescer. Na verdade, a partir do dia 9 aqui, dia 7 a 9, elas ficam estáveis, né? Do dia 9 em diante, volta a crescer. Para o outro tratamento, acontece um pouco antes, já no dia 7, de fato, as células voltam a crescer. Então, uma curva como a gente já viu algumas antes nos slides que eu mostrei. Aí, nesse ponto, se alguém tiver interesse em entender como é que os tumores recorrem, gente, a gente escreveu um artigo sobre células propagadoras tumorais. Como é que um tumor recorre, que células são essas que promovem a recorrência e como é que a gente poderia combater essas células para tentar evitar a recorrência tumoral, tá? Então, esse paper aqui é um paper que está aberto, vocês podem acessar e qualquer coisa vocês me escrevam. Agora, vejam que interessante. Nesse modelo de glioblastoma, nós fizemos 4 retratamentos, gente. Acompanhem comigo. Aqui em cima nós temos a linha do tempo. Então, cada bloquinho desses colorido, vermelho ou azul, é a presença da droga por 2 dias, tá? E depois mais 15 dias crescendo sem a droga. Aí depois retrata de novo, deixa crescendo mais 15 dias. Retrata de novo, mais 15 dias. Retrata de novo, mais 15 dias. É um experimento de 60 dias, tá? Vejam que interessante a história. Primeiro ciclo de tratamento que fecha aqui, ó. Vocês estão vendo como a droga azul, em resposta à droga azul, as células elas crescem, voltam a crescer antes e crescem mais ao final do primeiro ciclo.
Já para o tratamento pontilhado vermelho, as células sofrem mais, elas têm mais dificuldade para voltar a crescer. Expusemos ao segundo tratamento, que começa, portanto, aqui, onde eu estou marcando com a seta. As células no segundo tratamento continuam respondendo, né? A gente tem uma redução, mas agora, percebam como já no segundo tratamento, a curva pontilhada, a droga número 1, as células já voltam a crescer com mais intensidade. Terceiro tratamento, já quase não respondem. Quarto tratamento, o tratamento número 1 aqui está crescendo, as células estão crescendo, ou seja, deixaram de responder. E vejam como inverteu. Aquela curva azul, que lá no começo as células não estavam respondendo, manteve uma resposta sustentada por mais tempo. E isso é interessante porque a droga azul é a temozolomida, que é o fármaco que foi aprovado na clínica e que melhora em alguns meses a sobrevida dos pacientes. E o composto vermelho, 5-fluoracil, que teve um efeito agudo mais forte, ó, ele, depois de 3 ciclos de tratamento, as células já não respondem. E ele nunca mostrou um efeito positivo nos pacientes. Então, de fato, esses modelos mais crônicos, eles parecem mimetizar, ou possivelmente podem ser ferramentas para a gente testar uma resposta, de fato, clinicamente mais relevante. Que seja uma resposta longa, duradoura, ou não, né? E com isso a gente consiga modular os mecanismos de resistência tumoral, por exemplo. Que é o que entra nessa parte final que eu vou mostrar para vocês, que é basicamente entender, ok, já percebemos que depois de um tratamento agudo, muitas células tumorais têm capacidade de recorrer, né, de voltar a crescer em população. Temos nesse sentido, então, 3 momentos de resposta, né? A primeira parte, a parte A, que é a sensibilidade das células. O momento B da curva, que é a adaptação. Quer dizer, as células podem diminuir seu metabolismo, ficar parada no ciclo celular, ativar a autofagia, e aí sim, no momento C, a população volta a crescer, onde se manifesta a resistência à tolerância das células. E a pergunta aqui, então, foi: quais mecanismos celulares estão envolvidos nessa adaptação, nessa fase B, que a gente acredita que é a fase em que a gente pode atuar sobre as células tumorais para evitar, ou pelo menos atenuar, essa fase C, que é a fase de resistência ou recorrência. E aqui a gente começou a se dar conta que as características que os cânceres apresentam, que são as hallmarks do câncer, né, aumento da proliferação, fuga do sistema imunológico, diminuição de supressores tumorais, não vou entrar em detalhes aqui, mas o que a gente começou a se dar conta é que valeria muito a pena estudar esses processos de modo conectado. Não avaliar somente morte celular ou só proliferação, mas tentar entender como é que esses processos se conectam. Como é que a instabilidade genética se conecta com a proliferação, como é que metabolismo se conecta com imortalidade celular e assim por diante. Obviamente aqui eu tenho infinitas possibilidades de combinações. A gente optou, lá em 2010, trabalhar com um mecanismo que ainda não faz parte das hallmarks do câncer, mas que potencialmente deve se tornar nessa próxima versão do artigo que vai sair, que é a autofagia, tá? Isso começou lá em 2007, e para os alunos que estão começando agora, eu vou abrir um parênteses para contar um pouquinho da história. Esse cara que está na foto é o professor Guido Lenz, que me orientava na iniciação científica na época, e ele chegou no laboratório, eu tinha que fazer meu TCC, e ele chegou no laboratório e disse assim, fui para um congresso em São Paulo, e lá eles estão começando a trabalhar com um mecanismo chamado autofagia, que eu não tinha ideia o que era, eu já vou explicar para vocês o que é, tá? E ele tirou do bolso, e isso não é uma anedota, isso é verdade, foi assim mesmo. Eu, inclusive, apresentei um seminário lá no Centro de Biotecnologia e contei essa história, e ele disse, foi bem isso mesmo. Tinha uns 5 microlitros de um plasmídio dentro de um Eppendorf. E ele disse assim, esse plasmídio, ele marca autofagia. E aí eu falei para ele, tá, como marca autofagia? O que é autofagia? Ele disse, eu realmente não sei, mas vamos transfectar, vamos colocar esse plasmídio para dentro das células, e aí a gente vai atrás de mais informações, o pesquisador vai me mandar mais informações, vamos testar. Isso era 2007, gente, e essa curva que vocês estão vendo aqui é o número de artigos relacionando autofagia e câncer no PubMed. 2007 é esse ano aqui, ó, nós tínhamos 30 artigos por ano, eu acho, de autofagia e câncer. E 2019, a autofagia ganhou o prêmio Nobel, né,
Yoshimori ganhou o prêmio Nobel, e a gente viu, então, esse aumento exponencial desde que a gente começou a trabalhar com autofagia e câncer, mas tudo começou com muita incerteza. Tá? E essa é a ideia que eu quero, só a mensagem que eu quero trazer para vocês, que muitas vezes a gente trabalha sempre com aquela certeza, né? Eu quero trabalhar com aquilo que eu conheço, mas muitas vezes o grande passo que a gente dá é quando a gente trabalha com algo que a gente não domina plenamente. E é aquilo que vai talvez abrir uma porta de curiosidade científica maior. Então, sempre fiquem alertas para aqueles assuntos que estão começando a ganhar força, né? E aqueles assuntos que já são muito, muito batidos, muitas vezes já não vale mais a pena botar toda a energia naquilo. E aí eu fui descobrir o que era autofagia, então, né? A autofagia virou amor à primeira vista. Para quem não conhece a autofagia, é basicamente, tá? Eu vou ser sucinto aqui, só trazer as informações necessárias. A autofagia, auto é próprio, fagia é degradação, né? Alimentação. Então, é degradar o que é próprio da célula. É um processo natural de todas as células do nosso corpo. Basicamente, a célula, ela monta uma organela, uma vesícula em volta de componentes que precisam ser degradados, componentes que estão envelhecidos, que estão com algum problema, que tenham sido danificados, e ela degrada esses componentes através da via lisossomal e devolve para o citoplasma os substratos para produzir novas organelas, novas proteínas e novas estruturas celulares. Então, a célula ela mantém a qualidade dos seus componentes através da autofagia. Agora, eu quero que vocês pensem o seguinte, imaginem uma célula tratada como um quimioterápico. O que o quimioterápico tem como função principal? É induzir dano em componentes celulares, né? Seja no material genético, seja numa organela, num citoesqueleto. E o que vai acontecer no momento em que esse dano é sentido pelas células tumorais? As células vão ativar um processo de autofagia massivo para eliminar esses componentes danificados do citoplasma, certo? E com isso, começando então a aumentar na literatura, o primeiro trabalho que a gente fez foi, de novo, com temozolomida em gliomas, tá? E nesse primeiro trabalho, ainda lá em 2013, a gente olhou para a apoptose, olhou para envelhecimento celular e olhamos pela primeira vez para a autofagia, mas ainda em respostas agudas, ó, 48 horas. O dia mais longe que a gente foi para avaliação foi 7 dias depois do tratamento, mas ainda tudo de maneira independente. Então, eu medi a apoptose num dia, autofagia no outro dia, senescência no outro dia. Nada integrado ainda nesse momento, tá? E aí que a gente começou a se dar conta, não, peraí, por que a gente não avalia se a autofagia interfere com a apoptose? E se, por exemplo, uma célula que entra em senescência, se depois ela vai virar uma célula apoptótica, ou se a autofagia modula a senescência. Então, a gente passou a olhar com um ponto de vista mais integrado para esses mecanismos. E o primeiro resultado que eu trago aqui para vocês é a cinética de senescência e autofagia depois daquele tratamento com temozolomida por 3 horas. Tá? Então, tratamento agudo, olhando para a resposta a longo prazo. O que a gente viu? É a primeira vez que a gente viu, de fato, essa resposta foi nesse modelo. A resposta é a seguinte: depois que eu retiro o tratamento, a autofagia aumenta, vejam que são 2 marcadores de autofagia, a linha verde e a linha vermelha, a autofagia aumenta muito, aumenta muito até o dia 3, 4, depois do tratamento. E depois desse dia 3, 4, a autofagia já diminui nas células. Por outro lado, a senescência ela acontece principalmente aqui a partir do dia 5. Ó. Então, eu tenho um envelhecimento da célula induzido pelo tratamento que vai acontecer principalmente no dia 5. E isso chamou muita atenção, porque é interessante pensar que a célula dispara um processo de limpeza do seu citoplasma, que esse processo ele se mantém por 4 dias, 5 dias, e depois ele diminui. E, por outro lado, é a partir dessa diminuição que a gente vê o aumento da senescência celular, que é o envelhecimento celular. Quando a gente olhou para outros modelos, tá, e aí a gente já vem para a linha de pesquisa do grupo atual, será que esse aumento transitório de autofagia depois do tratamento também acontece em outros tipos tumorais expostos a outros quimioterápicos? Então, agora a gente tem testado isso em câncer de mama, tratado com doxorubicina, naquele modelo de
câncer coloretal, tratado com 5-fluoracila-oxaliplatina, e câncer de pâncreas, adenocarcinoma pancreático, tratado com gencitabina e paclitaxel. E, para nossa surpresa, agora não mais surpresa, porque é um resultado muito recorrente em todos os modelos que a gente testa, para o adenocarcinoma coloretal, percebam como a porcentagem de células autofágicas, depois que a gente retira o tratamento, também aumentam e depois diminuem, a partir do dia 3, 4, 5. Câncer de mama tratado com doxorubicina, depois que retira o tratamento, aumenta a autofagia, depois diminui. Câncer de pâncreas tratados com gencitabina, depois que retira a droga, a autofagia aumenta. E vejam aqui, gente, 10 dias depois do tratamento ainda tem muita autofagia. E células de câncer de cérebro tratadas com um agente de microtúbulos, que nem é um agente genotóxico, aumenta a autofagia depois que a gente retira o tratamento também. Então, quer dizer, ativação da autofagia depois da retirada do tratamento, hoje em dia, para a gente é algo consensual. Em nenhum dos modelos, e aqui eu trouxe esses 4, mas a gente tem outros vários, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer de esôfago, em todos eles, no momento em que a gente retira a terapia, é que a autofagia é de fato disparada. E por que eu estou falando isso? E por que isso é tão importante? Porque nós temos 79 ensaios clínicos registrados no Clinical Trials de moduladores de autofagia associados a quimioterápicos. E em todos eles tem se proposto a modulação da autofagia junto com os quimioterápicos. Só que o que a gente viu, e eu vou mostrar agora para vocês, que quando eu inibo a autofagia aqui, ó, eu não tenho efeito nenhum. Eu preciso inibir a autofagia quando ela está no pico de ativação. Aqui, ou aqui, ou aqui. Porque não faz sentido eu inibir algo que ainda não foi ativado na célula. Talvez vocês concordem comigo e quero muito ouvir vocês se vocês não concordam comigo. Não faz sentido eu inibir algo que ainda não foi disparado na célula. O inibidor da autofagia funciona por 1, 2 dias, mas no momento em que a célula realmente vai estar se limpando, não vai ter mais o inibidor funcionando. Então, o que a gente fez foi olhar para as células nesse momento aqui de pico de ativação máximo da autofagia. A gente acompanhou para onde as células iriam nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Na nossa população celular, a gente tinha células com muita autofagia, que são essas células representadas pelos pontinhos verdes aqui. Algumas células com pouca autofagia, então vocês estão vendo esses pontinhos verdes aqui dentro de cada célula, ó. Cada pontinho verde desses é uma organela de autofagia. Percebam como eu tenho células que têm pontinhos, tem uma célula aqui, por exemplo, que tem um pontinho só, bem pequenininho, aqui, ó. E outras células que não tinham nada praticamente de autofagia. A nossa pergunta era, ok, será que as células terem mais ou menos autofagia interfere no desfecho? Para onde elas vão? Será que elas vão sobreviver ou não pelo fato de terem mais ou menos autofagia? E nesse sentido o que a gente fez, vou passar para cá, foi acompanhar as células individuais. Tá? Nós acompanhamos as células nesse dia, a partir desse dia aqui, ó, nós fotografamos as mesmas células ao longo do tempo, tá? E a gente foi acompanhando se as células iriam sobreviver ou morrer a partir da quantidade de autofagia que elas tinham nesse dia. E aí agora vocês podem acompanhar qualquer célula desse... Vai ser uma sequência de imagens aqui que eu vou mostrar para vocês. Acompanhem qualquer célula, pode ser essa célula aqui ou alguma outra do campo. E aí vocês vão ver que conforme a gente vai passando, ó... Deixa eu passar primeiro e depois eu retorno. Daí ele carrega as imagens. Então aqui, ó, a célula está com esse tamanho, ela está com alguns pontinhos verdes dentro, que são as organelas de autofagia. No tempo seguinte ela está um pouquinho maior, e vejam que ela tem um pouco menos. Agora, no dia seguinte, ela tinha um pouco mais. Aí ela vai ficando maior, percebam o tamanho da célula. Então, ela vai ficando uma célula grandona. Aqui ela vai dando autofagia, aqui ela já diminuiu um pouquinho. Eu vou voltar agora aqui para vocês olharem outra célula, pode ser essa daqui. Então vejam como é uma célula grande já, maior ainda. Aí ela vai mudando sua forma, tamanho. Então, o que a gente fez a partir dessas imagens, gente, tá? Desses frames aqui, dessas fases de análise? A gente mediu tanto a quantidade de autofagia, quanto o tamanho da célula e o tamanho do núcleo. Porque são indicadores que podem nos dizer se a célula está morrendo ou se ela está sobrevivendo, certo? E aí o que a gente tem de resultado é o que está aqui, ó. Células com muita autofagia no dia 3, depois do dia 3 em diante,
a grande parte delas entrou em senescência, que é essas curvas subindo que vocês estão vendo, já vou explicar o que é. Então, as células ficam grandonas, vejam aqui embaixo, elas aumenta a expressão de uma enzima que converte um substrato aqui em uma coloração azul. Então, só quero que vocês entendam agora que a célula com muita autofagia teve uma tendência a entrar em senescência. As células que tinham pouca autofagia, cada linha dessas é uma célula individual, tá? Esqueci de falar isso. A grande parte delas entra em apoptose. Ou seja, ter muita autofagia garante com que as células não morram. Ter pouca autofagia faz com que boa parte das células entre em processo de morte celular, tá? A gente usou para isso uma metodologia que a gente desenvolveu no laboratório, que é uma análise da morfometria do núcleo. Então, a gente sabe que conforme a célula vai seguindo para desfechos diferentes, o núcleo altera a sua forma e seu tamanho. Então, na apoptose, o núcleo fica pequenininho e condensado, e na senescência, que é envelhecimento, o núcleo fica grande e redondo, né, bem regular. Então, para fechar o que eu trouxe para a gente conversar hoje, deixar essa ideia de que a quantidade de autofagia que as células têm interfere diretamente no desfecho que a célula vai seguir depois de uma terapia antitumoral. Isso a gente está mostrando em outros modelos agora, tá? Em câncer de pulmão, com diversos tratamentos diferentes, em câncer de pâncreas, com diversos tratamentos diferentes também. A resposta é a mesma, tá? E, de novo, deixa eu passar essa parte aqui, senão vai ficar muita coisa. Eu quero chegar aqui, ó. No Clinical Trials, esse dado aqui é um dado de 3 semanas atrás, e nós já temos mais 4 ensaios clínicos, tá? Nós já temos 79 ensaios clínicos combinando quimioterápicos com inibidores de autofagia, tá? E, de novo, o ponto que nós percebemos é que interfere diretamente no resultado o momento em que eu coloco o inibidor de autofagia. Não adianta colocar inibidor tudo junto com os quimioterápicos, porque não vai funcionar. Não tem autofagia acontecendo naquele momento. E isso começou a acender um alerta, porque em 2017 e depois de 2018, nós tivemos os primeiros estudos em pacientes mostrando que a inibição da autofagia, ela funciona para melhorar a resposta à terapia. Só que o interessante é o seguinte, nesses estudos, os pesquisadores modularam a autofagia de maneira racional, e não junto com os quimioterápicos ou com os moduladores de vias de sinalização. Então, essas duas evidências, elas são muito fortes para nos mostrar que, de fato, o momento em que a autofagia vai ser modulada é fundamental. Não adianta eu inibir de qualquer jeito, porque não vai funcionar. E esse daqui, para nossa surpresa, em março desse ano, nós tivemos um ensaio clínico de fase 2 da combinação de inibidores de autofagia com gemcitabina e paclitaxel em câncer de pâncreas, mostrando, então, uma eficácia desse tratamento já no ensaio de fase 2, e o que nos deixa bem animados e felizes, tá? Mecanismos agora a gente tem começado a entender. Esse artigo tem uns 2 anos mostrando que a autofagia, por exemplo, promove a invasão do sistema imunológico pela degradação de MHC de classe 1, que é uma molécula imunogênica, né, que ativa o sistema imunológico. Então a gente está ainda muito longe de entender tudo que a autofagia faz, mas a gente está caminhando para um momento em que moduladores de autofagia devem começar a ser validados em fase 2 e fase 3 de maneira mais interessante, certo? Então, para sumarizar tudo isso que eu falei para vocês, primeiro ponto, lembrar que regimes terapêuticos variam e ciclos de quimioterapia envolvem tratamento e recuperação. E a gente precisa considerar isso nos modelos in vitro e modelos animais que a gente usa. Segundo ponto importante, tá? Entender que os pacientes são tratados com múltiplos ciclos de terapia. Não é um ciclo... claro que tem tratamentos que são um ciclo único, mas, via de regra, os pacientes vão ser tratados com vários ciclos e vão ser avaliados após alguns ciclos, e não a cada ciclo, né, a progressão tumoral. Número 4, mecanismos celulares são processos conectados. Eu comentei aqui a história breve da autofagia modulando se a célula vai para apoptose ou para senescência, e junto com isso entender que tumores são heterogêneos, né? Diferente de outras doenças em que a gente olha para outliers e a gente exclui os outliers, aqueles comportamentos atípicos. No câncer, os comportamentos atípicos são os que exatamente podem promover a resistência à recorrência.
Então, esses estudos de single cell, análise de células individuais, tem tido um papel muito promissor no estudo de biologia celular do câncer. E, finalmente, número 6, sempre ter noção de que a gente está falando de quimioterapia clássica, né? Esses indutores de dano no material genético ou moduladores de microtúbulos, mas lembrar, e a gente tem começado a trabalhar agora com terapias avançadas, né? Imunomoduladores, anticorpos, moduladores específicos, né? Small targets. Todas essas terapias avançadas, elas têm muito a acrescentar em combinação com quimioterapia clássica também. Né? A gente trata a quimioterapia clássica como algo que vai ficar para trás e vai entrar em desuso. Eu realmente não acredito que isso vai acontecer de maneira plena, tá? Eu acho que quimioterápicos clássicos, eles têm muito potencial se a gente conseguir combinar eles com terapias avançadas que permitam diminuir a dose, por exemplo, que permitam a gente desenhar racionais experimentais diferentes daqueles que são usados há 30, 40 anos. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em estratégias com aquilo que a gente já tem, porque as evidências mostram que o potencial está aí, a gente precisa entender por que algumas células existem e, ao mesmo tempo, pensar em estratégias que diminuam, que permitam a diminuição da dose utilizada. Então, esse é o grupo de pesquisa nesse momento, é um grupo que me assusta sempre que eu tenho que organizar essa foto final de agradecimento, ver o tamanho do grupo agora, me assusta, grande parte desses alunos entrou recentemente. Então, a Patilu, a Patrícia Luciana e o José, a Patrícia é pesquisadora do Hospital de Clínicas, o José é um colaborador do grupo, é professor na Universidade de Passo Fundo, aí pertinho, e ali o Solon e o Inácio são alunos de doutorado, eu cooriento os três, mas eles executam os experimentos lá no laboratório. A Andrea e o Ricardo foram os 2 primeiros alunos de mestrado que terminaram, e aqui tem um grupo de Cs e tem os 2 alunos de especialização da anatomia que estão trabalhando principalmente com bioinformática e análises em sílico, tá? E assim, para quem está começando, eu imagino que seja o caso de alguns de vocês também, a gente precisa ter uma rede de colaborações para permitir que a gente realize esse tipo de experimento, né? Com quimioterápicos, com marcadores fluorescentes, com equipamentos. Então, a rede de colaborações, ela que tem permitido a gente fazer esses trabalhos, e o principal colaborador nesse sentido é o professor Guido Lenz, que foi meu orientador, e até hoje o suporte dele tem sido fundamental de reagentes, de troca de ideias e de discussões sobre os trabalhos. E muito obrigado pelo convite de novo, pela atenção de vocês.